Muito bem, vamos lá, pessoal. Nosso livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo número 20, processo desencarnatório. Nós acompanhamos aqui no nosso capítulo anterior a história bastante dolorosa de uma nova personagem que nos foi apresentada. O nome dele, deixa eu pegar aqui, eu li e não guardei o nome dele, só um instante. Bom, eu vou procurando aqui, já vou falando ao mesmo tempo. Eles estavam acompanhando os trabalhos regulares lá na instituição, aqueles 3 casos que nós acompanhamos, né? Já estavam ali sendo processados, as soluções estavam sendo também ali apresentadas, desenvolvidas, né? O Aderson, né, é o caso do autista que a gente acompanhou, né? Mas tivemos também o Carlos, né, que era ali mais um que nós tínhamos acompanhado, e mais um outro, né, aquele do caso da homossexualidade que a gente viu. Eram os 3 casos que a gente tinha fixado. Mas esse aqui acabou chegando para nós uma nova situação. Então eu vou ler para vocês aqui o trecho que faz a apresentação desse caso para nós, e depois eu dou uma apresentada com mais detalhe, né? Então aqui, seguindo a praxe ritualística da casa, após a abertura dos trabalhos, ela, a irmã emerenciana, né, psicofonicamente elucidou que a gravidade do cometimento exigia muito esforço e dedicação dos companheiros encarnados, razão porque teria lugar na esfera mediúnica, mediante a cooperação dos membros mais dedicados do grupo. Antenor, em razão das suas amplas possibilidades na psicofonia, fora programado para intermediário na comunicação. Trata-se de um paciente de nossa casa, né, o irmão Felinto, esclarecendo para o Filomeno. Trata-se de um paciente de nossa casa, filho do diretor-presidente da instituição, vítima de pertinaz obsessão a que faz jus, não granjeou títulos de enobrecimento para que o problema tivesse a solução conforme o desejo de todos, particularmente dos pais, que são abnegados trabalhadores do bem e portadores de méritos valiosos. Todavia, há circunstâncias em ocorrência que não puderam ser solucionadas da forma como é considerada a saúde na Terra. Então, esse jovem foi levado então, né, para o trabalho no centro. Ele já trazia uma deficiência mental e era vítima dessa obsessão extremamente intensa. O caso é que no passado ele então, tendo amizade com uma família, conquistou a confiança do chefe da família e ele acabou se envolvendo com a filha, uma jovem bela de 16 anos, que acabou fazendo com que os dois então fugissem de casa, e isso criou, né, uma revolta no pai, que se sentiu muito traído, e porque a filha, dadas ali as circunstâncias, ela acabou, por causa desse envolvimento, ela acabou cometendo suicídio aos 16 anos de idade, né? E esse jovem também acabou se suicidando. O pai então, após a desencarnação, iniciou uma perseguição extremamente intensa, né, com esse jovem, que agora nessa encarnação ele trazia, pelo fato do suicídio, por um disparo de revólver, tinha lesionado o seu cérebro, veio com essa sequela, somada também com essa intensa obsessão. Esse espírito então foi evocado, ele foi conduzido ao centro para esse trabalho de desobsessão, e ele se apresentava extremamente ali, né, rigoroso, né, pertinaz naquilo que ele se propunha a fazer. E aí então, né, com o diálogo, né, com a irmã emerenciana administrando ali, mediando, né, essa reunião, e mais o trabalho do médium também, do Antenor, esse espírito então se manifestou dizendo que realmente jamais deixaria, né, de perseguir esse espírito pela vingança que ele desejava pôr em prática,
A conversa foi se desenvolvendo, né? O senhor, o pai dele, o senhor Abraão, um senhor de 50 anos, eu tenho 54, né? Esse jovem de 50 anos se apresentou então, né, conversando com o espírito, pedindo que ele então o perdoasse, né, exatamente porque já bastava, né, toda a dor e o sofrimento que esse filho já vinha sofrendo, e ele como pai, juntamente com a mãe, pediam para que esse espírito então deixasse o filho liberto, né, para que ele pudesse iniciar esse processo de recuperação. Esse espírito se negou a isso, embora mostrasse o conhecimento da lei de causa e efeito, né, dizendo que ele estava ali pagando, na verdade, por aquilo que ele tinha feito. E aí então foi conduzida, né, foi levada até esse centro a filha deles, né, de uma jovem também, que se mostrava ali por volta dos 16 anos, trazia como sequela a surdez e a mudez, por causa também do suicídio. E aí então, claro, né, o espírito foi completamente demovido dessa perseguição, porque agora ele tinha a chance de acompanhar a filha com quem ele não tinha contato, exatamente no caso que nós acompanhamos do Carlos, né, aquele espírito tão obcecado, né, aqueles espíritos tão obcecados na perseguição que não se davam conta que eles eram, na verdade, um casal que se procurava durante muito tempo, né, durante todo esse período, né, da escravidão até o presente aqui da nossa história. E ele, no caso, né, cego por essa perseguição, não tinha condições de ter contato com a filha. E ali então a filha foi apresentada, e ele então também recebeu como proposta a oportunidade de ajudar a acompanhar a filha durante essa encarnação, nessa condição de limitação que ela se apresentava, para poder ele ajudá-la, né? Então o espírito aceitou esse convite, né, com a ideia de terminar com essa perseguição. Só que veio algo diferente aqui, algo extra que surgiu nessa nossa história. O filho aqui o filho com 20 anos de idade, né? E aqui é uma dor, né, de um pai pedindo pelo filho e o outro pai se vingando por causa da filha. Então, dois pais em condições opostas, né? Então, no final, assim que a proposta então foi aceita por ele, ele colocou aqui algo que é bastante grave. Ele disse o seguinte, só um instantinho, aqui uma passagem bastante sensível, e ele colocou assim: você pede-me que o liberte e não tem ideia do que solicita. A palavra liberte terá um significado muito profundo, quase terrível para você e para ele, para a família, caso eu concorde com o apelo. Estamos tão intimamente ligados quanto a planta parasita na árvore que a hospeda. Com o tempo, as raízes da naturalmente enxertada penetravam na seiva da outra, gerando tremenda simbiose. Ambos nos necessitamos para viver. Embora eu aqui me encontre, estou vinculado a ele, e se eu arrancar-me do seu convívio físico e mental, me desequilibrarei muito e o corpo dele morrerá. A palavra produziu um choque, né? Então aqui os pais ficaram com essa opção, que foi colocada exatamente ali. Não ele propôs isso, ele simplesmente disse uma realidade, um fato que era observado, né? Então a questão foi: eu vou me afastar do seu filho, posso me afastar dele, mas o problema é que vocês correm ali o risco muito grave, um risco muito grande de perdê-lo. E ele coloca: seu filho morrerá, então, infelizmente. Sem mim ele não sobreviverá. Escolha tê-lo comigo ou sem mim perdê-lo. E aí então, né, os pais ali presentes, a irmã Anita, que era um espírito que estava ali junto também, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, acabou ali fazendo com que os dois refletissem rapidamente sobre isso, e os dois pais então consentiram, aceitando exatamente essa saída, esse caminho, né, confiando ali os dois filhos a Deus, fazendo com que o espírito se afastasse e libertasse o filho, mesmo que isso fizesse com que ele desencarnasse. Né? Então aqui
A decisão seria do pai, que prosseguia telementalizado pela mentora. Ele dirigiu um olhar interrogativo à esposa, nublado de pranto, e ela, reencorajada, meneou a cabeça afirmativamente, balbuciando para o marido: seja feita a vontade de Deus, e então apostrofou, reanimando. E depois aqui, Abraão não tergiversou em levar o filho ao altar do sacrifício, submisso a Deus. Darei a minha vida pela do meu filho, dependendo da vontade de Deus, se for o caso. Assim, meu irmão, haja o que houver, te suplico. Tem misericórdia dele e de ti mesmo. E ali então, essa foi o final da nossa história. E aqui agora no capítulo número 20, processo desencarnatório. Encontrávamos-nos surpresos ante o desfecho da comunicação mediúnica, cujo prognóstico futuro em relação ao obsediado me produzira compreensível impacto. A referência do parasita espiritual fora clara, e realmente, na esfera das vidas em simbiose, a extirpação de um agride e mata às vezes a outra. Todavia, embora o assunto não me fosse inteiramente desconhecido, a oportunidade de constatá-lo surgia-me pela primeira vez. Aguardamos esclarecimentos que nos iluminassem a razão, e quando mais tarde o venerável Dr. Bezerra nos convidou a seguir o casal, em cujo cometimento a irmã emerenciana se associava, não me furtei a algumas indagações. A bondosa mentora esclareceu que os pais, Sr. Anselmo e Dona Clotilde, não era Abraão, né, Sr. Anselmo, falei errado aqui, haviam me buscado anos atrás na expectativa de solução para o problema de saúde do filho Alberto. Tomando conhecimento da sua gravidade, ela os cercara de carinho, infundindo-lhes ânimo e auxiliando-os no rebustecimento da fé, sem ensejar-lhes a esperança ilusória de uma total recuperação para o paciente. Descobrira razões profundas e de difícil regularização, motivadoras da expiação, em cujo quadro se destacava a parasitose obsessiva. Não ressumavam apenas os fatores causais da reencarnação anterior. Espírito calceta, inveterado no erro, Alberto agravara cada vez mais, em sucessivas experiências terrestres, o seu próprio processo evolutivo. Não obstante, ela evitara informar aos genitores, ansiosos e sofridos, quanto era difícil que se lhe pudesse amenizar o quadro expiatório. Somente por meio da compreensão que eles adquiriram ao largo de tempo da necessidade da ação, da justiça regularizando as infrações morais, é que aceitariam com resignação os dispositivos inescrutáveis da lei. À medida que o casal descobria a excelência da fé, mediante a inabalável certeza da imortalidade, da justeza das propostas da reencarnação, foi crescendo e assumindo responsabilidades na casa, tornando-se membros atuantes e devotados. Tanto que o pai, ele era, o Sr. Anselmo, ele era o presidente da casa, tamanho compromisso que ele tinha com os trabalhos. O sofrimento que o filho lhes proporcionava compartir foi a causa da aquisição do equilíbrio emocional e da estruturação espiritual segura nos postulados do bem. O Sr. Anselmo passou a estudar as obras espíritas que lhe ofereceram base para o entendimento. E, homem lúcido, não teve dificuldade em assimilar, incorporando-os à conduta, os ensinamentos hauridos na revelação dos imortais. Por fim, tornou-se o diretor-presidente da singela Casa de Caridade, quando, esclarecido e perseverante, foi convidado à tarefa de doutrinação de perturbados espirituais, nos momentos próprios em casos especiais. Numa dessas ocasiões, há 2 anos aproximadamente, dialogara com Anselmo, penetrando a realidade viva da enfermidade do filho. Anselmo aqui, se eu não me engano, é obsessor. Naquele ensejo, ela lhe aclarara que há obsessões
que funcionam como bênção, facilitando a libertação do algoz, que, noutras circunstâncias, certamente deixaria de reparar os males praticados, mas se infelicitando em face dos desatinos a quem se entregaria. Outro sim, lhe explicara que a cura pelo afastamento do alienador não resolveria o problema, já que a verdadeira saúde é interior, a do espírito, e que muitas vezes somente no além-túmulo esta se expressa em sua totalidade. Porque a morte não é o fim da vida, obviamente na libertação está a felicidade. A mentora silenciara por alguns minutos em suas recordações e prosseguiu dizendo: a morte, todavia, mesmo entre os mais convictos da imortalidade, é um fantasma cruel que lhes ronda os passos, inquietando-os. No caso em tela, assume proporções mais dilaceradoras. Ouçamos o que conversam os pais a quem estamos acompanhando. Então aqui é algo bastante significativo para nós, que a irmã emerenciana trouxe, foi exatamente isso, até aqueles dos mais convictos sobre a imortalidade da alma, ainda assim a morte é algo que assusta. Então muitas vezes há aquela ideia, não, fica tranquilo, você é espírita, você compreende. E na verdade a morte é uma mudança de dimensões, é uma mudança de dimensão, e nesse caso a separação, a ausência, toda a desestrutura que acaba surgindo dentro de uma família, ou mesmo dentro de um psiquismo, na afetividade de alguém, isso acaba sendo para nós bastante perturbador. Então a morte, por mais compreensível que seja em termos de libertação do espírito, do mundo material, seguindo vivo e ativo no mundo espiritual, é para nós ainda algo que traz uma insegurança, um temor muito grande. E aqui nesse caso, os pais, dirigentes de uma casa espírita, convictos da imortalidade, pela própria relação com o mundo espiritual, estavam ali naquele momento na iminência de perderem o filho, de se separarem do filho. E aí então, claro que a dor acabaria afetando de uma forma muito intensa o coração dos pais. A conversa entre eles então. Certamente, referiu-se Dona Clotilde, interrompendo o silêncio no carro e chamando ao diálogo o esposo mergulhado em reflexões, que o espírito malfeitor desejou dizer, se é que entendi, não foi de referência à morte imediata do nosso Alberto. Você concorda comigo? Medindo as palavras a fim de evitar desnecessário acréscimo de sofrimento para a esposa sensível, ele respondeu: é provável que sim. Tenho pensado ultimamente a esse respeito. Não seria egoísmo de nossa parte reter o filho na cruz, de través invisíveis, somente para tê-lo ao nosso lado? E se o Senhor lhe concedesse a libertação? Feliz ele nos aguardaria além do portal de cinza, propiciando-nos indizível júbilo mais tarde. Não, porém, morrendo, ele deve viver. E viverá, todavia, sem dores, sem o pavor que o assalta. Que será de nós? Então aqui a diferença é que ele já traz ali a compreensão de que essa libertação seria também o alívio para o filho desse sofrimento todo, enquanto que para ela o apego ainda, o sentimento materno, ainda fazia com que ela desejasse que o filho permanecesse mais tempo ao lado dela. Ao lado deles, na verdade. Que será de nós? Deus proverá, disse ele. Além disso, se ao contrário ocorrer nossa morte, e se ao contrário ocorrer nossa morte antes dele, quem se encarregará de cuidá-lo e socorrer-lhe às necessidades? Encaminhado a uma instituição que o hospedará sob remuneração que deixaremos, poderá receber tratamento e assistência técnicas, mas e o amor? Assim confiemos em Deus. A irmã emerenciana, se quisesse, não poderia afastar o perseguidor, mantendo o nosso anjo sofrido?
Convidada nominalmente no diálogo, a sábia benfeitora olhou-nos e sorriu compreensiva. Não é outra coisa, elucidou-lhe o marido, o que ela tem feito. Pensemos sem egoísmo e consideremos a situação daquele que ontem foi vítima do nosso Alberto. Como seus pais examinariam o desfecho nos termos que nos fossem favoráveis? Convém não nos esqueçamos que estamos diante da regulamentação da justiça. Todavia, a morte, disse a mãe, não sejamos precipitados ou pessimistas. Pensemos em termos de vida. Estávamos dialogando há pouco com vivos ou mortos. Em toda parte a vida é presença real e a morte é somente ignorância dessa realidade. Ensimesmando-se e chorando discretamente, a senhora silenciou. Chegando ao lar, o casal foi recebido por gentil familiar que assistia o jovem enquanto os pais se encontravam ausentes. A senhora estava aflita e narrou apressadamente que Alberto se encontrava muito mal. Quando chegamos ao quarto, deparamo-nos com uma cena comovedora. Um jovem, de corpo volumoso, agitava-se no leito. As marcas da limitação mental se estampavam na face do idiota, e mesmo com os cuidados que o amparavam, o conjunto físico era desagradável à vista, numa primeira e apressada impressão. Aqui só para lembrar que o pai, ele dizia ao espírito, quando eles estavam conversando, que em várias vezes o filho se tornava tão agressivo pelo fato de sofrer a influência desse obsessor, que espancava os pais, batia no rosto e tudo mais. Então ele usava esse argumento para sensibilizar o espírito, dizendo o que nós fizemos para merecer esse tipo de sofrimento com o filho. E aí então o espírito justificava que não tinha nada com isso, que esse era um problema ali que ele estava resolvendo com relação à filha dele e tudo mais. Mas muito bem, seguindo aqui para nós. Respirava com dificuldade e gemia exteriorizando um estado íntimo agônico e opressivo. A mãezinha correu ao telefone e chamou o médico com urgência. O pai se deteve no quarto e pudemos ouvir-lhe a mente raciocinando. Ele constatava o significado da palavra liberte, conforme se referia ao desencarnado, igualmente infeliz. Percebeu que o filho estava morrendo. Aqui, esse é um dos casos em que nós vemos que a medicina ela simplesmente não encontra solução, porque aqui procura-se estabilizar o organismo sem se dar conta da toda a parte fluídica, toda a parte energética, bastante desequilibrada pelo fato de ter sido rompida essa conexão, essa simbiose entre o obsessor e o espírito reencarnado. Então, ignorando essa realidade, tudo é tratado apenas em termos de organismo, em termos biológicos. E aqui a gente tem um caso fluídico, que a partir dessa separação provocou então todo esse desequilíbrio perispiritual a ponto de fazer com que o organismo entrasse em colapso. Desde quando ele está assim? Indagou a parenta, a senhora Clotilde. Há cerca de 2 horas tudo começou. Eu estava tricoteando na sala quando ouvi um ruído inusitado. Corri ao quarto e encontrei-o recostado à cabeceira da cama, com os olhos projetados para fora das órbitas, como se acompanhasse alguma cena pavorosa. Depois contorceu-se e agitou-se, qual se alguma coisa estivesse sendo arrancada de dentro dele. Por fim, deu um grito e arriou, respirando com dificuldade e vertendo um pranto silencioso como jamais eu o vira fazer. A genitora ajoelhou-se ao lado da cama, segurou a mão do filho e começava a falar-lhe com ternura, enquanto chorava com resignação, apesar da imensa dor que a vencia. A irmã emerenciana aproximou-se da senhora e vitalizava-a com energias de sustentação na área coronária, depois na cardíaca
enquanto a estimulava a coragem e a confiança no futuro. Ela não ouvia as palavras, entretanto sentia-as como reconforto e serenidade. Nesse momento, o caroável médico da caridade acercou-se do moribundo e começou a aplicar-lhe recursos de dissipação fluídica, desvinculando-o do envoltório carnal. A operação complexa demorou vários minutos. O jovem adquiriu lampejos de lucidez nos olhos marejados de lágrimas, fitou os pais como se lhes desejasse externar gratidão e amor. Tal a sensação de ventura que experimentava, livre da terrível constrição que padecera pelos largos anos. A mãezinha sentiu-lhe o aperto de mão, equilibrado, afetuoso. Ele se está despedindo de nós, exclamou angustiada. Segure-o. O Sr. Anselmo sentou-se-lhe ao lado, ergueu-lhe o tórax e a cabeça, que encostou ao seu ombro, e, amparado pela mentora, falou: é a libertação, meu filho querido. O Pai deseja e espera a salvação de todos, e não a sua perda. Não tema. Este capítulo de dor está encerrado. Abre-se um novo na sua e em nossas vidas. Você seguirá. Todavia não nos separaremos, continuando a avançar pela mesma trilha. Arrebentam-se as algemas e você recobra os seus movimentos. Poderá agora voar, livre e feliz. A noite cede lugar ao dia. Bons amigos o aguardam. Chame por Jesus e seja dócil. Nós iremos logo mais. Então aqui no final, dessa conversa, eu acho que é uma lição bastante significativa para nós, até mesmo por uma experiência pessoal. No momento nosso, no auge das nossas experiências terrenas, que vem exatamente aqui a nossa libertação, chamemos por Jesus e sejamos dóceis. Então acho que essa é uma recomendação que vale ficar guardada aqui nos nossos corações. Ele estremeceu e tentou balbuciar algumas palavras. Papai, mamãe. A respiração fez-se-lhe mais difícil. Cerrou os olhos e começou o quadro comatoso prenunciador da morte. O benfeitor, após a operação delicada, cessou a técnica de que se utilizava, enquanto suave oração se evolava das almas contritas dos pais que se despediam. Nesse comenos, chegou o médico, que percebeu de imediato a gravidade do caso. Mesmo assim, examinou-o superficialmente e, homem acostumado aos movimentos in extremis, não teve dúvidas e acentuou: tarde demais. Ele está entregando a alma a Deus. É questão de pouco tempo. Demoramo-nos no recinto até ao amanhecer, quando Alberto desencarnou e Dr. Bezerra deslindou os últimos liames, entrando o corpo na imediata eliminação das energias vitais restantes. Adormecido, ele permaneceu no local, recebendo apropriada assistência por parte do benfeitor, até que se fizesse oportuno removê-lo dali, o que se daria após a inumação cadavérica. Aqui interessante, ele coloca também que ele permanecia ali adormecido no local, recebendo a apropriada assistência por parte do benfeitor, até que o corpo fosse retirado dali. Então o espírito foi sendo trabalhado naquele momento. Enquanto o tempo transcorria num momento próprio, interrogava a irmã emerenciana quanto aos cuidados que ali foram ministrados, se a prática era normal em todos os casos. Pacientemente ela esclareceu-me. Cada desencarnação se dá conforme haja transcorrido a existência carnal. Como lembra o Raul Teixeira, o Camilo dizia para ele, tal vida, tal morte. Então aqui é o que a irmã emerenciana coloca.
muitos fatores concorrem a fim de que os processos da morte biológica se deem. Neste consideramos os títulos de merecimento dos pais, capitalizados em favor do filho enfermo que expiava sem outra alternativa. Concluindo a dívida, é justo que receba o contingente de esperança e de paz que merece. Além do mais, o prejudicado mais próximo concedeu-lhe o aval de liberdade, encerrando-se esse capítulo doloroso da vida de ambos, com perspectivas de futuros recomeços felizes. E se não houvesse essa assistência, que ocorreria? Aqui é uma pergunta bastante válida que ele faz. Porque nós vimos aqui, né, toda a história, né, os pais entrando em contato com o centro, se envolvendo nas atividades, em especial por causa da necessidade do filho, que eles acabaram tendo contato ali com a dinâmica da casa, o trabalho em favor do próximo e tudo mais, né? E o filho sendo esse grande devedor e sofrendo essa grande perseguição. Mas e se fosse no caso de uma família que não tinha qualquer princípio, né, mais desenvolvido, qualquer noção da espiritualidade? Como seria? Então, uma pergunta bastante significativa para Filomeno. Vamos acompanhar. E se não houvesse essa assistência, o que ocorreria? O processo da agonia se daria mais longo e mais penoso, aumentando-lhe o aturdimento espiritual. E ele recobrará a lucidez de imediato? Não rapidamente. Quase 20 anos de entorpecimento psíquico, em face dos danos de que foi vítima o perispírito, exigem um processo natural, paulatino, de recuperação, no qual as impressões se acentuam de maneira diversa, propiciando o ressumar dos conhecimentos adormecidos. Sob cuidados especiais, ele se readaptará, recobrando as faculdades que desorganizou. Aqui é o que a gente sempre comenta, né? Quando faz aqui o estudo a respeito da desencarnação, é que o espírito, durante tanto tempo preso numa determinada experiência, numa até mesmo monoideia, no momento da desencarnação, a impressão que tem é que ele desencarna tudo por encanto, volta ali a uma condição absolutamente tranquila, equilibrada e lúcida. E ao contrário do que nós vimos, né? Bom dia, Andréa. Ao contrário do que nós vimos, né? O espírito, conforme ele vai se habituando a um determinado tipo de comportamento, ou se fixando numa determinada experiência, no momento da desencarnação, ele permanece com a mente ainda influenciada, né, e até mesmo, podemos dizer, bloqueada por aquilo que ele experimentou durante tanto tempo. E não é apenas, né, no momento da desencarnação que nós já estudamos, que um espírito guarda de uma forma muito fixa a imagem que tem de si mesmo. Por isso, então, né, as características físicas que o espírito tem e tudo aquilo que ele experimenta em termos de experiências no corpo físico permanecem registradas, né, logo após a desencarnação, até que o espírito vá, por um lado, se adaptando ao mundo espiritual e, por outro, se desvinculando das imagens que mantinha sobre si mesmo quando encarnado. Então isso é natural, né? As suas características físicas, muitas vezes ali sequelas das doenças que vivenciava, e não é à toa que quando nós tratamos, por exemplo, de um suicídio, né, essa imagem, embora seja muito breve, porque ele acaba de cometer o suicídio, ela é bastante impactante pelas marcas que ela causa no perispírito, né, primeiro no corpo físico, depois repercutindo no perispírito e toda a perturbação mental que o espírito sofre pelas próprias causas do suicídio. Né? Então a gente já comentou sobre esse tema, que foi o caso dele, inclusive, né, porque ele também foi um suicida. Bom dia, Sandra. Ele também foi um suicida na existência anterior. Né? Então é aquele espírito que, quando nós estudamos, né, no caso um tema que é bastante significativo para a doutrina espírita, estudar o suicídio. Mas a nossa preocupação, na maioria das vezes, acaba sendo, como é o caso, por exemplo, logo do primeiro capítulo do Memórias de um Suicida, vermos as consequências imediatas após o suicídio.
Né? Então a gente tem aquela ideia, né? Bom, ele cometeu suicídio, então ele vai chegar no mundo espiritual perturbado pela lesão, sofrendo isso, sofrendo aquilo, vai se sintonizar com determinado ambiente no mundo espiritual, etc, etc. Só que na verdade o que nós não consideramos, e é o que eu sempre reforço que a gente tem que ter isso em mente, é aquilo que levou o indivíduo ao suicídio. Porque aquele mesmo pensamento, aquele mesmo sentimento que ele tinha, que acabaram, né, o levando a uma autodestruição, esses dois permanecem no mundo espiritual somados às sequelas imediatas da destruição que ele causou, da autodestruição. Então, aquela depressão, ela mantém a depressão, aquele temor que ele tinha permanece com ele. Então, ele continua no mundo espiritual se mantendo com aquele mesmo sentimento. Então, quer dizer, o trabalho de recuperação de um espírito nessas condições não é apenas perispiritual, não é apenas psíquica pelo fato da perturbação ter sido causada pelo suicídio, mas é também por toda a história que ele trazia que fez com que ele chegasse nesse ponto. Então aquela angústia, aquela autodesvalorização que ele viveu durante tanto tempo, aquele desejo de não existir mais, o desejo de desaparecer, aquela angústia que perseguia, no mundo espiritual eles permanecem. Né? Por isso que a gente vê aqui que quando é colocado, no caso aqui do Alberto, que durante 20 anos ele viveu nesse entorpecimento psíquico, quando chega no mundo espiritual, o fato da desencarnação, o libertar do corpo físico, isso não muda a sua condição psíquica. Por isso, então, o trabalho extremamente delicado, profundo e prolongado feito pelos espíritos, que são aqueles que prestam assistência a recém-desencarnados, nesse sentido de começar a mudança do seu pensamento. Então a gente vai encontrar, e essa é uma dedução natural que a gente traz, aquele trabalho emergencial, imediato após a desencarnação, e depois aquele trabalho a longo prazo, digamos assim, feito... Um é feito na emergência, o outro é feito em ambulatório. E esse ambulatório, muitas vezes, espíritos que ficam ali durante décadas sendo trabalhados psiquicamente para poder mudar o seu modo de pensar de tudo aquilo que ele viveu até então, para poder iniciar um novo processo. Então, é um trabalho de mexer com a mente, aquilo que hoje a psicologia, a psiquiatria, a psicoterapia de um modo geral, a psicanálise, né, seja lá qual for, o trabalho que é feito dentro desse campo da saúde mental, ele é muito pequeno se comparado com a realidade do espírito, que tem que lidar não com angústias imediatas que ele está apresentando, com desequilíbrios imediatos, mas são desequilíbrios que o perseguem durante várias existências. Né? Então é importante que a gente veja, né, o tamanho, né, desse campo de trabalho que é o trabalho da saúde mental, agora do espírito, não do encarnado, como geralmente é visto aqui, o ser aqui que vive no mundo material, mas do espírito como um todo, do ser imortal que se encontra ali reencarnado e que passa pela desencarnação. Muito bem, então aqui foi colocado para nós aqui, né? Sob cuidados especiais, ele se readaptará, recobrando as faculdades que desorganizou. Não desejando ser imprudente, mas sedento de informações, voltei a inquirir. E que ocorre nesse momento com o antigo perseguidor? Dudu colocou aqui, né? E quando no surto não se pensa e a morte suicida, faz esse ser retomar sem saber que cometeu o ato. Como fica esse ser, né? Pois é, nesse caso é a mesma coisa, né? O que Kardec coloca, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, né, no caso quando ele fala sobre suicídio, quando ele fala sobre loucura, ali o espírito, né, o desequilíbrio que ele vivenciou, no caso de um surto, de um profundo desequilíbrio em que ele acaba perdendo, né, a noção da gravidade do seu ato, isso traz alguns atenuantes, porque nós temos ali os atenuantes e agravantes que estão ali envolvidos com o ato suicida. E isso vai fazer com que o espírito sofra mais ou menos a influência, a repercussão do seu ato, assim como da própria assistência que ele vai receber pelo fato de não ter tido suficientemente ali o equilíbrio naquele momento. Mas de qualquer forma, independente do ato em si, como a gente viu, que é o indivíduo desencarnar pelo suicídio e chegar no mundo espiritual, mais uma vez o trabalho mais importante não é apenas ali da desencarnação,
o trabalho mais importante é saber o que fez com que o espírito, durante a sua trajetória terrena, chegasse nesse ponto, até mesmo do surtar, por exemplo. O que fez com que ele tivesse essa explosão de desequilíbrio? Qual foi a experiência que ele viveu na vida dele? Foi uma culpa? Foi um medo? Foi um desejo de fuga? O que é exatamente isso? É esse trabalho psicológico que acaba sendo feito para poder analisar a origem, o desenvolvimento e a finalização com esse ato tão doloroso que ele acabou experimentando. Então, o cara, como ele vai ficar, vai de acordo com aquilo que ele vivenciou durante a sua vida. Então não pensemos no momento imediato, que é aquilo que geralmente no estudo doutrinário a gente faz. O que vai acontecer com o espírito? Será que ele vai ficar preso no corpo dele? Será que ele vai para o Vale dos Suicidas? Isso é somente a ponta do iceberg. Porque o grande volume do trabalho que tem que ser feito é o psiquismo do espírito que foi construído, ou que foi desequilibrado, na verdade, durante muitas vezes 2, 3 encarnações, e nesse momento acaba culminando pelo suicídio. Então, fazer com que esse resgate, uma regressão de memória, começar ali o processo de transformação, de modificação dos seus valores, do seu modo de pensar, do seu modo de compreender, esse é o trabalho mais profundo. E cada espírito tem ali a sua história, como a irmã Emerenciana está colocando, né? Cada desencarnação é uma desencarnação diferente, cada suicídio é um suicídio diferente, embora para nós pareça ser tudo igual. E infelizmente a mídia tem trazido para nós algumas situações assim que mostram, né, personalidades, casos, né, de pessoas que, né, que desencarnam pelo suicídio. E nós pensamos assim, desencarnou, beleza, mas quais foram ali as angústias, as marcas que ficaram no psiquismo daquela pessoa que fez com que culminasse no suicídio, né? Muito bem, então aqui foi perguntado sobre o obsessor. A bondosa instrutora, sempre incansável e desejosa de instruir-me, elucidou. À medida que a obsessão se faz mais profunda, o fenômeno da simbiose, interdependência entre o explorador psíquico e o explorado, se torna mais terrível. Chega o momento em que o perseguidor se enleia nos fluidos do perseguido de tal maneira que as duas personalidades se confundem. A ingerência do agente perturbador no cosmo orgânico do paciente termina por jugulá-lo aos comedimentos e emanações da sua presa, tornando-se igualmente vítima da situação, impossibilitando-se o afastamento. Por outro lado, a magnetização e intoxicação fluídica do agressor sobre o hospedeiro transforma-se em alimento próprio para a organização celular que, se não a recebe, de repente, desajusta o seu equilíbrio. Olha só, fala para nós aqui sobre o alimento para a organização celular. Isso mostra para nós que aquele fluido vital que nós estudamos, né, que é aquilo que dá vitalidade a uma estrutura biológica, esse fluido traz ali características que podem ser salutares ou tóxicas. Aqui nesse caso, o processo obsessivo faz com que o organismo também absorva tudo isso. Se hoje nós encontramos, por exemplo, pessoas que vivem dependências químicas de drogas de diversas naturezas, né? Drogas consideradas lícitas, drogas ilícitas, mas independente da validade ou não, da permissão ou não, nós falamos da substância em si e das alterações que ela provoca no organismo. Então o tabagismo, o álcool, medicamentos, entorpecentes de um modo geral, isso tudo afeta não apenas o psiquismo do indivíduo, mas também o seu organismo, por isso a dependência química. Não é uma dependência apenas orgânica. Então se nós vemos isso de uma forma clara, até mesmo, né, vícios, eu lembro já falamos sobre isso, né, do Luiz Fernando Guimarães, aquele comediante, né, ele comentava na sua história que ele se tornou um viciado em exercícios físicos, né, pelas substâncias que o organismo libera durante uma atividade física. Ele se tornou tão dependente que isso começou a comprometer sua vida, porque ele não conseguia parar de academia, corrida. Então até mesmo nessas substâncias que o corpo produz de uma forma natural, assim como a sexualidade, assim como o jogo que provoca ali no organismo a liberação de hormônios, naquela ansiedade, naquela expectativa, o indivíduo se torna um dependente psíquico
é um dependente químico também. E aqui nesse caso a gente vai além, porque além dessa química que nós encontramos aqui no mundo material, essa química composta por elementos encontrados na nossa natureza, nós temos aqui também uma dependência fluídica que vai além do mundo material. Então, se hoje nós temos os especialistas, né, no caso estudando cientistas da farmacologia, da medicina, que procuram estudar, da psicologia também, que procuram estudar o efeito dessas substâncias no organismo, nós não temos ainda estudiosos que são capazes de compreender os efeitos fluídicos, já que esses fluidos sequer são compreendidos e reconhecidos. E sabemos que eles existem, que são muito mais presentes, porque enquanto o indivíduo entre aspas, se alimenta com essas substâncias químicas para satisfazer essa necessidade das sensações e do alimento orgânico que ele precisa, ele faz isso esporadicamente, apenas ali nos momentos de maior ansiedade, de maior necessidade. Fluidicamente ele está envolvido constantemente, 24 horas por dia. Então é algo muito mais intenso do que a substância. E aqui nesse caso nós encontramos, né? Todos eles, né? Nós temos ali pessoas que qualquer tipo de substância. A gente lembra, por exemplo, aqui estudando, numa palestra que nós tivemos com um psicólogo que é especialista em dependência química, que nós tivemos do espiritismo.net, ele considerou como droga tudo aquilo que você absorve e que te provoca uma sensação agradável. E ele falou, sabe qual é a droga mais consumida no mundo? O açúcar. Porque você come ali o açúcar, ele te dá prazer. São pessoas que são dependentes do açúcar. Precisa comer doce para poder dar aquela acalmada, assim como você tem aqueles que são da cafeína, aqueles que são de outras tantas substâncias. Então nós saímos da esfera material, da esfera química, digamos assim, do nosso mundo material, e passamos para o mundo espiritual, para esse mundo, para essa dimensão fluídica. E ali nós vamos encontrar também o fluido, porque o passe, nesse caso, nós aprendemos que ele é essa transfusão fluídica que traz ali, impregnado na sua substância íntima, o conteúdo mental daquele que é o aplicador do passe. Então, se você tem aquele passe que é salutar, e da mesma forma, muitas vezes, aquele médium que se encontra ali com os seus valores distorcidos, com o seu psiquismo abalado, e ele faz ali um trabalho de passe, aquele passe vai contaminado com o seu desequilíbrio. Então, quer dizer, obsessão, passe, falamos de fluido de um modo geral. Então esse é um tema bem interessante, que nesse caso nós temos ali os estudos, né, por especialistas nessa parte do passe, assim como também os especialistas na parte medicinal, só que agora mais focada na medicina espiritual. Então olha que tema interessante a ser explorado. Então ele diz assim para nós de novo, só para a gente poder reforçar. Por outro lado, a magnetização e a intoxicação fluídica do agressor sobre o hospedeiro transforma-se em alimento próprio para a organização celular, que se não as recebe de repente, desajusta o seu equilíbrio. No princípio gera distonia, desarticulação, para depois adaptar-se e aceitar a energia deletéria sem maiores choques nos elementos que constituem o universo celular. Então, quer dizer, o corpo vai gradualmente se acostumando com aqueles fluidos que, mais uma vez, são ignorados pelas nossas ciências terrenas, mas nós estamos inundados nesses fluidos. Nós manipulamos esses fluidos simplesmente com a força do pensamento. E ela segue. É natural, portanto, que o explorador esteja nesse momento experimentando uma forma específica de morte, que decorre da falta de alimento a que se entregou nos últimos largos anos. Então ela fala para nós aqui também sobre o próprio obsessor, que ele também se encontra ali imantado com o organismo do encarnado e que agora, com essa separação, faz com que ele sinta também aquilo que hoje é chamado de abstinência. Uma abstinência que o afeta de uma forma direta no seu organismo. É o efeito da exploração que agora se lhe apresenta como carência. Então houve ali nessa simbiose uma troca contínua. O fluido orgânico do encarnado e o fluido
perispiritual do desencarnado. Nesse intercâmbio contínuo, praticamente se tornaram uma coisa só. E aí depois, no momento em que você tem essa ruptura, ambos acabam sentindo ali a ausência desse alimento. Como, porém, ninguém fica ao desamparo do amor, ajudando-se a Alberto, é inevitável que a ele também se atenda. Nesse momento, a nossa Anita, chefiando um grupo de cooperadores de nossa casa, está colaborando em favor do seu reajustamento e readaptação ao novo habitat físico-mental. E ele sofre, naturalmente, arrancando-se alguém de um vale pestilento e erguendo-o a uma paisagem ampla, no acume de um monte com oxigênio puro, esse experimentará a diferença de pressão atmosférica decorrente da altitude, até acostumar-se à nova situação. Na área espiritual, em que os campos vibratórios são bem diferenciados, os espíritos sentem com maior amplitude o efeito da movimentação neles. Ninguém traz um organismo vivo de um para outro clima sem que ele deixe de sofrer o efeito da mudança. O mesmo ocorre na vida espiritual, em que não há improvisação nem regime de preferência. Aqui é interessante colocar que não existe esse privilégio. Nós falamos aqui de uma lei natural, em que o perispírito se adapta a um determinado ambiente espiritual, as características fluídicas desse ambiente, e é como se o próprio organismo dele, assim como nós estudamos no Livro dos Espíritos, que diz que o perispírito de um espírito vinculado a um determinado mundo, esse perispírito é constituído com os elementos fluídicos desse mesmo mundo. E isso é muito real quando nós falamos também, agora, isso de uma forma macro. Então o espírito absorve os fluidos daquele mundo e constitui seu próprio perispírito por uma questão natural de adaptação. Quando nós falamos agora na parte mais micro, dependendo da dimensão em que ele se encontra dentro desse mesmo mundo, numa dimensão mais alta, onde você tem ali os fluidos mais sutis, mais depurados, você tem também aquele ambiente mais denso, mais tóxico, pelas emanações desequilibradas dos espíritos que compõem aquele ambiente. E o perispírito então se adapta a esse lugar. O fluido não é apenas mais algo, é o próprio fluido cósmico universal dentro das suas próprias mudanças, porque ele vai se transformando. Quando nós falamos em fluido cósmico, nós falamos da matéria-prima do universo, com as diversas mudanças, transformações que ele vai sofrendo, ele constitui aquilo que é o perispírito. Só que esse perispírito ele se torna também envolvido com as características mentais daquele ambiente. É uma questão de adaptação. Por isso, então, não é uma questão de privilégio. Eu queria ir para o mundo superior. Você queria, mas dentro de um certo esforço, você vai até certo ponto. Mas por que eu não posso ir além disso? Simplesmente porque você não tem condições. Mas eu queria sair voando pelo mundo. Você não pode voar porque o seu organismo é um organismo material e a gravidade não permite isso. Mas eu queria. Vai ficar querendo. Porque as leis naturais do nosso mundo simplesmente não permitem que isso aconteça. Não permitem que isso aconteça. No mundo espiritual é assim. Tanto é que nós temos um espírito que se encontra numa condição mais equilibrada e ele se deixa envolver por um ambiente mais denso, dependendo da dimensão, ele acaba se sentindo mal. Porque aquele não é o ar que ele está acostumado a respirar. Entre aspas, Aquele não é o ambiente fluídico onde ele costuma se envolver. Então é como se o organismo dele começasse a passar por essa intoxicação do ambiente. E isso acaba afetando o seu equilíbrio. Então é bem interessante a gente perceber essas diversas situações que acontecem no mundo espiritual. Aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Então, quando fala para nós, o mesmo ocorre na vida espiritual, em que não há improvisação, nem regime de preferência, é tudo uma questão natural. O espírito, para ele sair de uma condição desequilibrada, ele precisa se equilibrar de uma forma natural. Ele precisa se transformar de uma forma natural. E para isso, então, essa transfusão que ele vai receber durante um período, nós lembramos, aquele período em que ele vai se adaptando, se desvinculando cada vez mais daquele ambiente que ele estava acostumado
né? É como o espírito que volta e o que ainda não volita não consegue volitar. Exatamente. Ah, mas eu queria. Se queria, então você precisa apresentar condições para isso. E as condições significam exatamente a mudança nas características psíquicas que vão também transformar o seu próprio perispírito. Né? Então isso é muito claro para nós dentro dessas leis. Porque nós temos as leis do mundo físico e essas mesmas leis dentro dessa lógica também se aplicam ao mundo espiritual, né, com relação à densidade, à adaptação do espírito, à transformação, e especialmente ali baseado naquilo que é o mais poderoso, que é a força mental do espírito. E não é somente força mental, é uma força psíquica, porque a mente é aquilo que a mente irradia. O psiquismo é aquilo que o espírito pensa, é aquilo que o espírito sente, é aquilo que o espírito é. E ela segue dizendo, né, após dizendo que não há regime de improvisação, né, não há improvisação no regime de preferência. As asas da angelitude que alçam as regiões felizes, como os grilhões retidos que chumbam ao solo e impõem um rastejar doloroso, são construídos por cada criatura, com o material que ele elege para atuar. Lembrando que os grilhões são aquelas correntes que eram usadas, né, para o suplício dos escravos, né, dos escravizados. Né, então, aquelas correntes, né, que ficavam presas nos tornozelos. Então, aquilo são os grilhões. E aí também nos braços, né, também eram utilizados de um modo geral. Os pais do recém-desencarnado, embora a dor os dilacerasse, davam o testemunho com dignidade. Em razão do passar das horas e cientificados da ocorrência, foram chegando os demais familiares e amigos para os cumprimentos de solidariedade, sendo que alguns, lamentavelmente, para perturbar o clima mental, na câmara mortuária. Então aquele pessoal que chega para causar ali o tumulto, o desespero, né? Não fossem a presença dos benfeitores e as orações sinceras de algumas pessoas sensatas, e a irresponsabilidade, o descaso, o desrespeito à dor dos pais por parte desses visitantes, teriam atraído espíritos perniciosos e exploradores das energias finais do corpo em processos lamentáveis de usurpação fluídica. Deixa eu só rapidinho aqui conferir o que falta. Temos bastante coisa ainda para ver. Vamos lá. Companheiros da casa, que o Sr. Anselmo dirigia, vieram auxiliar a família com o apoio fraternal e a prece de intercessão amorosa. Minutos antes da saída do féretro, Anselmo, visivelmente conduzido pela benfeitora, propôs-se a dizer algumas oportunas palavras que captaram a atenção dos presentes. Entreteceu breves considerações sobre a morte e a vida, exaltando a sobrevivência e detendo-se no exame da felicidade que domina o prisioneiro que se liberta, na alegria dos reencontros ditosos com aqueles que lhe precederam. A viagem ao país da luz, terminando por dirigir-se a Alberto, que, embora não captasse as palavras naquele momento, estas lhe chegaram como ondas sucessivas de harmonia e bem-estar. O interessante aqui é que não são as palavras em si, mas são ali as energias que elas mobilizam, né? Trazendo, né, essas sensações. Por isso, então, palavras agressivas, palavras amorosas, não são as palavras, né, mas o conteúdo fluídico energético. Quando o féretro seguiu ao cemitério, a irmã emerenciana providenciou que permanecessem no lar alguns amigos espirituais e seguimos, sob a direção do Dr. Bezerra, ao Hospital Colônia, em nossa esfera, onde ficaria internado o ex-obsediado, conduzindo-o conosco. Concluída essa nova etapa, perguntei ao instrutor se esse procedimento, a desencarnação do enfermo em razão do afastamento do obsessor, era frequente.
ao que ele respondeu com voz pausada e modulação profunda. Muito mais constante do que se pode imaginar. A minha primeira experiência nessa área ocorreu quando me encontrava na Terra, compreendendo a dor dos pais de Alberto, porquanto minha esposa e eu a sofremos nos recônditos da alma, quando um ser querido nosso e nós e seus familiares passamos por idêntico transe. Sensibilizado pelas nossas lágrimas no diálogo que mantivemos com alguém que fora prejudicado por nosso amigo querido e que se lhe convertera em inclemente cobrador, ao suplicar-lhe que se compadecesse de todos nós, ele anuiu, após demorada conversação, porém nos alertou: sem mim ele morrerá. Tanto depende a sobrevivência do seu corpo do teor de energias que lhe forneço. E prometendo não mais retornar para o seu lado, aconteceu a ruptura dos liames físicos do rapaz que desencarnou. E como se dá a desencarnação nesses casos? Bom, eu vou parar aqui, pessoal, então, porque nós temos algumas... Não, acho que dá sim, vamos rapidinho, para finalizar aqui o nosso... Sabemos que o perispírito é o corpo que transmite ao soma o indispensável para a sua manutenção. Sendo a parasitose obsessiva o resultado da ligação do perispírito do encarnado com o do espírito, o intercâmbio de energias faz-se automaticamente. Ora, à medida que se torna mais acentuado o intercâmbio fluídico, a energia invasora passa a influenciar as células sanguíneas e as histiocitárias, dos tecidos, que começam a produzir anticorpos e defesas imunológicas no nível que lhes corresponde, alterando o equilíbrio fisiopsicossomático do paciente. Às vezes, aquela energia deletéria facilita a invasão bacteriana, favorecendo a instalação de vários processos patológicos de efeitos irreversíveis que encontram apoio na consciência culpada. Olha só aqui, afetando a defesa imunológica do corpo. O sistema imunológico, Interrompendo-se repentinamente o concurso desse fator energético, o perispírito do hospedeiro sofre abalo violento e os seus centros vitais se desajustam, refletindo-se no sistema retículo endotelial e nos gânglios linfáticos, que respondem no plasma sanguíneo pelo surgimento das hemácias e dos leucócitos, dos trombócitos, macrófagos e dos linfócitos, que são o resultado de incontáveis agrupamentos que se originam nos laboratórios complexos e extraordinários do baço, da medula óssea, do fígado e de todo o conjunto ganglionar. Aqui ele fala de elementos do sistema imunológico. O organismo físico se desarmoniza e a mente, em desconcerto, nada pode fazer em favor do reajuste e funcionamento das peças celulares, ocorrendo a expulsão do espírito encarnado. No processo desencarnatório de Alberto, contribuímos em seu favor, considerando-se toda a carga de dor que aceitou antes da reencarnação, desejoso de recuperar-se e tendo em vista os valores morais granjeados pelos pais e a ele oferecidos em razão do imenso amor que os vincula. Ele fora mau e traidor para aquele que lhe padeceu a sanha, entretanto possuía valores positivos que ofereceu a outros tantos que lhe passaram a amar. Ninguém há tão ruim que alguém não ame, e quando esse amor parecer não existir, encontrá-lo-emos soterrado sob os escombros das ilusões e dores, que diversas circunstâncias avolumaram ao longo do percurso evolutivo. Eis porque o nosso sentimento de amor não deve cessar de crescer, tampouco jamais desfalecer ante qualquer circunstância ou acontecimentos adversos. O amor é luz que se não deve apagar nunca. Porque houvesse silenciado, pedi licença para mais uma interrogação, e como anuísse e em a ela responder, indaguei: o senhor encontrou o rapaz a quem se referiu após vir para cá? Sim, ele nos aguardava, à família e a nós. Convivemos sob as bênçãos do Senhor por vários anos. Logo depois, aceitando o desafio do progresso, que não cessa,
e convidado a crescer pelo amor de Deus, voltou à Terra, onde hoje se encontra reencarnado, junto a quem prejudicara antes e que por sua vez o prejudicou, liberando a fim de que a fraternidade, o desprendimento e a ação do bem a ambos elevem e integrem no organismo coletivo do amado planeta que nos constitui colo materno e que devemos promover a mundo de regeneração, portal da felicidade sem dor, sem mágoa, sem desar. O silêncio natural convidou-me à gratidão a Deus, enquanto o querido mentor alongou o pensamento amoroso na direção dos infelizes mergulhados nos fluidos carnais, cumprindo seus deveres no rumo da meta evolutiva. Então concluímos aqui, próximo capítulo, 21 comentários preciosos, né? Então acompanhamos aqui esse processo desencarnatório, trazendo para nós aqui um entendimento bastante significativo a respeito da nossa relação com os fluidos que nos envolvem aqui no mundo físico e também no mundo espiritual. Angelina colocou, né, na aplicação de fluidos em algumas terapias, observamos como os espíritos estivessem em uma grande escada no alto. As energias surgem a partir dos espíritos que estão no pico, até chegarem aos médiuns e assim distribuir-se para os pacientes. É bacana, né? Essa cadeia que existe, né, dos fluidos, porque nós temos assim, né, que, por exemplo, o Dr. Bezerra, quando ele vai coordenar um trabalho, ele faz uma prece pedindo assistência de Jesus. E aí nós vemos então aquela cadeia, né, de Jesus vai descendo para todos esses espíritos que vão acompanhando essas tarefas de amor, né, de caridade, né, de solidariedade ao próximo. E aí então cada um vai dando a sua contribuição. Por isso que essa cadeia ficará muito mais fluida, muito mais direta, quando nós, que somos intermediários desse trabalho, fizemos a nossa parte contribuindo e não interrompendo o fluxo dessas energias. Por isso que o trabalho do médium é fundamental, de ter consciência de que ele é a ponta de lança desse trabalho que começa lá em cima e que vai passando ali